Boa noite, gente. Dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje vamos falar das teorias propriamente ditas da administração, iniciando pela primeira teoria, ou seja, teoria científica de Taylor. Mas antes da gente seguir para a teoria científica de Taylor, vamos fazer uma breve recordação, não é, sobre os antecedentes históricos, que foi o último item que nós falamos, né, da Revolução Industrial, que ela teve um papel decisivo, não é, no desenvolvimento dessas novas empresas e, consequentemente, na necessidade da administração científica, né, dentro de uma certa cientificidade. Tá certo? Então, a Revolução Industrial teve sua iniciação, como a gente já viu, de 1780 a 1860, que se chamou a primeira Revolução Industrial. No segundo momento, né, onde também ele se disse que era uma revolução do carvão e ferro, né? A primeira Revolução Industrial ou Revolução do Carvão e Ferro. Entre 1860 a 1914, vamos ter a segunda Revolução Industrial, ou seja, a do aço e da eletricidade. Então, em meados do século XVIII, teve início essa Revolução Industrial, não é? Principalmente na Inglaterra, desculpem. Em 1776, né, a gente teve marcos importantes dentro desse contexto. Né? Em 1776, surge na Inglaterra, não é? Ou seja, foi publicado por Adam Smith o novo livro, A Riqueza das Nações. Nesse livro, ele dá ênfase à divisão do trabalho, que mais tarde vem se apresentar na primeira escola, que é a escola científica, né, de Taylor. Ele vai trabalhar também isso, a divisão de trabalho, principalmente com Ford, né, com Henry Ford, que foi o seguidor de Taylor. Em 1800, né, na Inglaterra também, surge a primeira locomotiva a vapor, né, ela com autoria de James Watt. Né? Então, essa locomotiva vai ajudar justamente na questão das comunicações, né, das estradas de ferro, ligando as cidades, os lugares, né, e com isso há todo o trabalho de desenvolvimento, como eu já disse para vocês, que esse aspecto aí levou, né, assim como, é isso que eu quero dizer, desculpem, assim como o computador foi importante para a internet, a locomotiva foi importante para a Revolução Industrial. Então, no final do século XIX, até 1910, surge nos Estados Unidos os princípios da administração científica, né, estudados por Taylor, tá certo? Então, nessa primeira Revolução Industrial, a gente tem a mecanização da indústria e da agricultura, que a gente já falou, a aplicação da força motriz à indústria, que já é da segunda fase, o desenvolvimento do sistema fabril, a terceira fase, e espetacular aceleramento dos transportes e comunicações na quarta fase. Não é? E então, na segunda Revolução Industrial, né, aquela foi a primeira, a substituição do ferro pelo aço, a substituição do vapor pela eletricidade, né, as caldeiras de vapor que moviam as máquinas. Agora eles descobriram na segunda Revolução Industrial tanto o uso do petróleo como fonte de energia e a eletricidade. Não é? Desenvolvimento da maquinária automática e da especialização do trabalhador, que isso vem melhorar com os primeiros estudos científicos de Taylor, né? Crescente domínio da indústria pela ciência, né? Então a ciência e a indústria passaram a caminhar juntamente, tá certo? E transformações radicais nos transportes e na comunicação, como a gente já viu, né? Aparecimento do telefone, etc. Desenvolvimento de novas formas de organização capitalista. Então surge o capital industrial, né?
provindo do lucro das empresas, tá certo? E agora passa para o capitalismo financeiro, né? As empresas vão precisar de dinheiro para gerir, ou para comprar máquinas, né? Ou vai precisar aplicar o dinheiro que é oriundo, né, do capitalismo industrial, né? E aí agora vai aplicar, que é o capitalismo financeiro. E então, né, a partir dessa revolução industrial, há o aparecimento das fábricas, né, que eram menos especializadas, e agora são empresas industriais que utilizam novas tecnologias. Substituição do artesão, tá certo? O curioso, que era o artesão, ele é uma pessoa que aprendeu a fazer fazendo, né? Era um curioso, pelo operário especializado, ou seja, a profissionalização do operário. O crescimento das cidades e aumento da necessidade dessa administração, então a gestão não passou a ser uma gestão só da empresa, também a gestão pública. Surgimento da força sindical, que foi em contrapartida à exploração dos empresários, não é? Com o seu operariado. Aparecimento também desse marxismo, em função dessa exploração capitalista, né? O pensamento marxista. Uma doutrina social da igreja para contrabalançar esse capital e trabalho, que era a exploração, mais uma vez, também do funcionário, que eu quero dizer. Então, surgem as primeiras experiências diante desse cenário todo, é isso que eu quero dizer, surgem essas primeiras experiências, né, da administração de empresas. Como eu disse, foi primeiro por Taylor. Consolidação da administração como área do conhecimento. Então, a gente tem agora, sai de uma administração empírica baseada apenas nesse empirismo, baseada apenas em empresas anteriores, né, que tinham, por exemplo, assim, que tinham, digamos assim, eles tinham pouca experiência, né, nessa época. Eles viam aquelas organizações, como a organização que a gente já viu, militar, como a Igreja Católica, né, e aí eles se baseavam nessa administração empírica. Agora ele vai para uma administração, não é, com o pensamento científico. Então, início da era industrial, que se prolongou até a última década do século XX, tá certo? Século XXI, aí como vocês dizem, como a gente já viu, desculpem, como a gente já viu, né, foi a era não mais da indústria, né, mas a era da informação. E aí a gente tem algumas teorias da administração que vamos ver nessa primeiro em TGA 1, né? E depois vem a TGA 2, que vocês vão dar continuidade às escolas. E aí a gente tem a escola clássica, que a gente pode pegar um marco aí, 1903. Mas anteriormente Taylor já vinha trabalhando e já estudando e despertando para esses aspectos, em virtude das experiências que ele teve em termos de empresas que ele trabalhou anteriormente no chão de fábrica, né, que era na operação. E aí a gente tem a administração científica de Taylor e a teoria clássica de Fayol, que juntos formam a escola clássica. Teríamos a teoria das relações humanas, que é bem depois, não é? Porque se estudou como conseguir desenvolvimento através da produção. Depois, Fayol, como conseguir desenvolver esse aspecto, não é? A produtividade, através, que eu quero me referir à produtividade, através da organização. Fayol, né, pensou assim. Aí depois que eles viram que dessas duas formas já tinham sido, né, já tinham em parte, né, sido, digamos assim, estudadas, aí partiu-se para uma terceira, né, que é a teoria das relações humanas, a preocupação com as pessoas, né? Não é foco mais
na organização, não é foco mais na questão da operacionalização, mas foco nas pessoas, porque eles viram que as pessoas também precisavam ser adequadas, não é? Precisavam ter uma atenção, vamos dizer assim, não é? Precisava adequá-las ao ambiente da organização, mas para isso precisava ser visto alguns aspectos que não estavam sendo vistos. Estávamos tendo as pessoas na empresa como simples máquinas, como simples objetos, não é? E aí essas duas, né, a teoria das relações humanas e posteriormente a teoria comportamental, não é, vai formar a escola das relações humanas, né? E, por fim, a teoria da burocracia, que vai conter o pensamento da escola estruturalista. Essa já vai ser mais adiante, por volta de 1920, as relações humanas também por volta de 1927, mas o de Taylor ele já começa a estudar antes de 1900, né? Então, desde o século XIX, ele já estudava isso. Vamos lá. Então, com o crescimento tão grande da atividade de produção que a gente viu provocada pela própria Revolução Industrial, agora as pessoas perguntavam, como administrar a empresa e os funcionários? Que as empresas agora tornaram-se complexas, não é? E aí surge, mais ou menos em 1914, que é já por época da Primeira Guerra Mundial, né, nos Estados Unidos, Henry Ford, né, que já vem, como eu disse, estudando anteriormente, ele estuda tudo isso, né, desde 1874 até 1878, onde ele aprendeu o ofício de torneiro. Ele primeiro trabalhou como torneiro, depois ele trabalhou numa usina siderúrgica e passou 12 anos. Depois, em 1893, foi que ele foi contratado para trabalhar exclusivamente na Biltling Steel, uma das grandes siderúrgicas, né, na qual desenvolveu suas ideias a respeito dessa administração científica. Não é? Então, Taylor foi o criador e o participante do movimento da administração científica, tá certo? E Taylor nasceu em 1956 na Pensilvânia, que a gente vai depois falar disso também só um pouquinho, tá certo? Então, adota o dia de trabalho de 8 horas, adota, né, com o seu seguidor Henry Ford, né, que vocês já ouviram falar dos carros, que até hoje tem a empresa Ford aí, né, que é a continuação, estabelece a linha de montagem móvel e mecanizada. Né? E em 1916, né, na França, surge Fayol, quer dizer, eles surgem mais ou menos, né, o trabalho deles assim, surgem mais ou menos dentro da mesma época, né, que ele publica a Administração Industrial e Geral, Fayol. Só que Fayol vai se preocupar com a organização. Como é que eu vou estruturar essa organização para que ela possa alcançar a produtividade? Taylor não, vai pensar como alcançar a produtividade a partir do método científico, que era, não é, estudo dos tempos e movimentos, não é, estudo sobre a questão do aumento de salarial dos funcionários, compatível com o que eles produziam, e assim por diante. São dois pensamentos diferentes. Por quê? Apesar dos dois buscarem produtividade. Então, por que eles dois, não é, são diferentes? Porque um surge nos Estados Unidos, não é, numa situação de cultura completamente diferente, e o outro surge na Europa, na França, não é? Na Europa. Então, na Europa, nos finais de Idade Média, onde a gente tinha a parte artesanal, já começa no final de Idade Média, surgem essas fabriquetas de fundo de quintal, não é? E essas fabriquetas de fundo de quintal eram completamente desordenadas. Então ele achou, não é, que tudo isso que acontecia, né, que tudo isso que estava acontecendo era mediante, não é,
essa desorganização, Fayol, né? Então, as circunstâncias são diferentes, né, do que eles vivenciaram. Por isso que, apesar de buscarem a produtividade, todos dois, eles estudaram elementos diferentes em função das culturas que eles estavam acostumados a vivenciar, não é? Então, Taylor, preocupado em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário. Fayol, preocupado em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação dos princípios gerais da administração com base científicas. Esses dois juntos, né, essas duas teorias, a teoria científica e a teoria clássica, juntas formam a escola clássica, tá certo? Então, a abordagem clássica e seus postulados dominaram as 4 primeiras décadas do século XX, quer dizer, foi até 1940, no panorama administrativo das organizações, tá certo? E então vamos ver um pouquinho agora, em especial, não é, de Taylor, do Taylorismo ou mesmo a administração científica. A teoria científica, né, tinha preocupação em aumentar o quê? A produtividade da empresa por meio da eficiência ao nível operacional, ou seja, ao nível de fabricação em si. Né? Essa ênfase era dada na análise, na divisão do trabalho. Então, cada um fazia uma pequena etapa daquele trabalho. Cada vez eles iam ficando especializados. E ele acreditava, Taylor, que quanto mais eles faziam e desenvolviam aquela tarefa, na visão deles, mais esse operário ia fazê-la de forma rápida, não é? E que não é viável esse pensamento, porque quanto mais ele faz a tarefa, menos ele se sente atraído em fazê-la, porque torna aquilo rotineiro e torna a fadiga, aumenta a fadiga do funcionário. Não só pelo movimento repetitivo, mas também por tornar uma coisa, digamos assim, pouco atrativa, por estar repetindo. Hoje você tem isso nos âmbitos das empresas, não é? Esse tipo de trabalho. A TCA mesmo, que fica ali próximo a vocês, aí no Cabo, né, em Prazeres, ela trabalha montando, não é, esses elementos de elétrico, a parte elétrica, vamos dizer assim, do carro, e utiliza esse rodízio, tá certo? Esse rodízio, mas ela já muda, não é? Utiliza-se dessas atividades para formar, cada um desenvolve uma atividade específica, não é? Monta uma parte específica da parte elétrica, mas em contrapartida eles fazem rodízio. É isso que eu quero dizer, para que eles não só entendam o todo, para que possam entender a parte que ele está desenvolvendo, não é? Ele vai entender o todo para poder, não é, entender também a parte. Então isso é importante. Se você só entende a parte, você não sabe que o que você errar na função, no trabalho anterior que você fizer, o que pode ocasionar adiante. Então, se ele tem essa visão do todo, ele vai saber melhor da sua responsabilidade como montador daquela peça específica. Então, a administração científica é uma abordagem de baixo para cima, porque é do chão da fábrica para cima, não é? Ou seja, do operário para o supervisor e gerente, e das partes, ou seja, dos operários e seus cargos, para o todo da organização empresarial. Porque se é uma indústria, não é, o principal coisa é a principal situação, ou seja, elemento de destaque dentro desse contexto é a parte operacional, é a parte de produção, não é? Então o que está se produzindo vai refletir nesse todo dessa empresa, tá certo? Enquanto a teoria clássica
era aumentar a eficiência da empresa por meio da forma de disposição dos órgãos, né, que a gente viu, a de FAIOL, componentes da organização, departamentos, a gente depois vai ver melhor. Hoje a gente vai falar mais de Taylor, mas vou dar algumas pinceladazinhas já em FAIOL, tá certo? Hoje é só Taylor, escola científica, tá certo? É o Taylorismo e suas interrelações estruturais. Dessa forma, a ênfase é dada na anatomia, ou seja, na estrutura da empresa. FAIOL tocou ou deu ênfase à estrutura da empresa, não é? Na sua fisiologia, ou seja, no seu funcionamento da organização, né? Fisiologia, o funcionamento, como funciona, não é, todos esses órgãos, né, dessa empresa. A sua abordagem é inversa à teoria de Taylor, a teoria científica, que é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Ele faz de cima, que vem lá de cima, da hierarquia mais alta, para baixo, da direção para a execução, e do todo organizacional para suas partes componentes, que são os departamentos, as áreas específicas. Não é? A gente já viu que a empresa, quando eu falei para você, tem as áreas funcionais da administração. Cada área compete fazer determinadas tarefas, não é? Marketing, produção, logística, são áreas específicas. Isso tudo vai nascer com a teoria clássica de FAIOL, né? Não é com Taylor, é com a teoria clássica, que a gente vai ver depois. Então, fazendo só uma comparaçãozinha aí, né? Vocês vão ter depois, tá lá, as lâminas já estão lá, né? Na sala de vocês, né? Na sala virtual, e que vocês podem olhar e ver, né? E tomar ciência desse conteúdo de forma resumida. Então, a abordagem clássica da administração, né, vai ter o quê? A administração científica de Taylor, que tem a ênfase nas tarefas. E a teoria clássica de FAIOL, que vai ter o ênfase na estrutura, tá certo? Na organização em si. E aí vamos falar um pouquinho de Taylor, né? Taylor nasceu na Pensilvânia, não é? Numa família aristocrática, né? Taylor tinha condições assim. Ele veio da família Quark. Chegou a ser admitido em Harvard, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Mas fortes dores de cabeça fizeram abandonar os estudos. Em 1880, ele ingressa no curso de engenharia do Stevens Institute e se forma em 1885. Tá certo? Então, é como eu disse, ele primeiro trabalhou de 1874 a 78, onde ele aprendeu numa fábrica de bombas hidráulicas, onde ele aprendeu o ofício de torneiro. Mais tarde, foi para a usina siderúrgica, onde passou em 1878, nessa usina 12 anos, né? Foi nesse período que ele retomou seus estudos em engenharia, tá certo? E foi nessa empresa Mid-Valley que observou os problemas dos operários, né? Que aí ele pensou, a administração não tinha noção clara dessa divisão do trabalho, precisava melhorar o desempenho do trabalhador. Muitos trabalhadores não cumpriam, ele achava, suas responsabilidades precisavam ser cumpridas. As decisões dos administradores baseavam na intuição e no palpite, né, e não na cientificidade. Não havia integração entre os departamentos da empresa. Né? Os trabalhadores eram colocados em tarefa para os quais não tinham aptidão. Né? Então, ele acreditava que o funcionário, para desenvolver determinada tarefa, ele tinha que ter aptidão para tal tarefa. Os gerentes pareciam ignorar com excelência no desempenho significativo, né? Recompensa tanto para eles próprios quanto para a mão de obra. Havia conflitos entre capatazes e operários.
não é, a respeito dessa produção. Então, não é, ele começou a despertar para essa administração científica, tá certo? E em 1893 foi contratado para trabalhar exclusivamente em Beltender Steel, uma das grandes siderúrgicas, tá certo? Na qual desenvolveu suas ideias da administração científica, tá certo? Taylor desenvolveu isso aí. Então, na tentativa da aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração, a fim de aumentar a eficiência industrial, não é, que ele começou a estudar e a levar em consideração não é, todas essas suas inquietações que eu falei para vocês aí, que eles achavam que os funcionários não produziam devidamente, que o funcionário devia se especializar, não é? Então, o objetivo era o quê? O que com isso? O que é que ele tinha como objetivo primordial? Era o máximo de produção com o mínimo de custo. As empresas estavam querendo diminuir custos e aumentar a sua produtividade para chegar a uma melhor lucratividade. Então, quais foram os métodos utilizados? Os principais métodos científicos aplicados aos problemas da administração são a observação e a mensuração. Não é? Ele media, ele observava e ele media. E aí a gente tem, dentro desses pensamentos, né, alguns seguidores de Taylor, que foi Gantt, Gilbert, Emerson, Ford, Barth e outros, tá certo? Foram seguidores de Taylor. Muitos fizeram muitos estudos, né? Cada um mais específico, né? Um ficou mais com a questão do salário, o outro ficou mais, já pensou na própria parte psicológica dos funcionários, alguns já pensavam, né? Mas isso só veio se desenvolver com a teoria das relações e posteriormente com a teoria comportamental, que juntas formam a escola comportamental, mas já é por volta de 1927, tá certo? Então, o primeiro período de Taylor, não é, foi o shop management, não é? Em 1903, foi quando ele inicia. Fala-nos das técnicas de racionalização do trabalho, do operário, por meio do estudo dos tempos e movimentos. Objetivo, tá certo? Da administração, ele dizia, pagar salários melhores, reduzir custos unitários de produção. Até hoje, né, as empresas procuram reduzir esses custos de produção. Utilização de métodos científicos de pesquisa e experimentos. O que é isso, João? Para formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitam o controle das operações fabris. Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus postos com condições de trabalho adequadas, né? Então, os funcionários deveriam, cada um desenvolver sua tarefa, aí com a especialização, não é? E cada um, não é, ter aquelas normas a serem cumpridas, não é? Ser selecionados de forma científica para desenvolver, né, treinamento e aperfeiçoamento de acordo com cada aptidão, criação de uma atmosfera íntima e cordial de cooperação com os trabalhadores. Eles achavam com isso alcançavam um ambiente de trabalho favorável, né? E isso aumentaria a produtividade. Segundo período de Taylor, né? Os princípios da escola científica, né? de gerência, né? Foi por volta de 1911. Então, ele trabalhou a racionalização do trabalho operário, deveria ser acompanhada de uma estruturação geral para tornar coerente a aplicação dos seus princípios da empresa como um todo. Né? E aí ele achava o seguinte, ele achava que havia uma vazagem sistêmica,
que era um engano disseminado entre os trabalhadores. Eles não trabalhavam como deviam. Desde o início ele observou isso na primeira empresa que ele trabalhou. Não é? Desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização. Não é? Então eles deviam ter um tempo para fabricar uma determinada peça, por exemplo, não é? E aquele tempo não ser extrapolado para que ele pudesse sempre alcançar essa produtividade, não é? Porque vocês sabem, né, que a produtividade é a quantidade produzida sobre o tempo, não é? Isso é a produtividade. Falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho, então ele tinha que ver os materiais, ver como é que eles iam trabalhar, se movimentar, de modo a não perder muito tempo, não é? Esse tempo ser o mínimo possível perdido, tá certo? Então, tudo isso aí, eles estudavam. E aí a gente tem 3 os momentos da administração científica. A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A primeira fase, ataque ao problema dos salários. Esse ele começou logo atacando, achava que os salários não eram compatíveis, que ele precisava aumentar os salários. Estudo sistemático do tempo, ou seja, ele produzir tal peça num tempo hábil. Definição de tempos padrões. Então, ele chegava com esse estudo que ele observava, né, do tempo de cada funcionário, ele chegava a um tempo padrão. Né? Então, cada funcionário ia ter um tempo X para fabricar aquela determinada peça. Sistema de administração de tarefas, né? Cada um desenvolvia a sua tarefa específica. Na segunda fase, a ampliação do escopo da tarefa para a administração. Não é? Então, de agora em diante, você vai ser administrada, essas tarefas vão ser administradas, não é? Levando em consideração o tempo, levando em consideração, digamos, fazendo com que esse funcionário se interessasse, né, em desenvolver essa tarefa de forma hábil, né, habilitado, e definição dos princípios da administração do trabalho. Né? Então, ele vai ver tudo isso aí. Na terceira fase, há uma consolidação desses princípios, proposição e divisão de autoridade e responsabilidade dentro da empresa e distribuição entre técnicas, né? Pronto. E aí surge essa administração, né, como ciência a partir daí. Organização e administração devem ser estudadas e tratadas de forma científica e não empiricamente, tá certo? A improvisação deve ceder lugar ao planejamento. Ele começa a estudar algo sobre se planejar para chegar a uma produtividade, né? Diminuir dos custos. Né? E o empirismo, a ciência da administração. Deve-se assumir uma atividade metódica, com método, né? Ao analisar, ao organizar a unidade fundamental do trabalho, adotando esse critério até o topo da organização. Né? E não só, ele estudou primeiramente o chão de fábrica, o operário, né, ali. Porque ele tem toda essa experiência, ele vem com toda essa experiência de chão de fábrica. Então, o principal objetivo da administração é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e ao empregado. Não é? Eles ficaram com essa ideia na cabeça, que a administração, não é? As pessoas da época, com esse estudo de Taylor, que eles estavam querendo, na realidade, era dar maior lucro ao patrão, não é? E menos ao empregado. Não é? Eles concluíram isso. Foi essa ideia que ficou com esses estudos, né? Passava essa ideia. A organização racional do trabalho, né, que ele criou, fundamenta-se nos seguintes postulados. Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, como eu disse, ele analisava o trabalho e via o tempo, gasto e os movimentos que ele tinha que desenvolver para fazer essa montagem dessa peça, por exemplo, num tempo hábil. Né? Estudou também a fadiga, né? A fadiga humana, que ele achava que isso podia prejudicar também ao contexto da produtividade.
dividiu o trabalho, especializou o operário, não é? Que ele achava também que dividindo o trabalho e especializando o operário, ele faria esse trabalho num tempo menor. Não é? Desenho de cargos e tarefas, né? A tarefa A, a tarefa B, a tarefa C, feito você vê hoje, né? Na montagem dessas coisas, a montagem até de um carro, né? Também, linha de montagem, ainda utiliza todo esse pensamento, não tal igual o Taylor, né? Mas hoje já tem outras coisas, como eu disse, o rodízio, tem a questão da parada do funcionário, da questão da ginástica, por causa das atividades repetitivas, tudo isso eles já fazem hoje. Então, ele achava isso, que ele poderia dar também incentivos salariais, prêmio de produção, né? Condições ambientais de trabalho, ele verificou isso, como iluminação, conforto, padronização de métodos e de máquinas, não é? E essa supervisão, ele trabalhava com a supervisão para que os funcionários não ficassem na brincadeira, né? E aí tem vários princípios, que é a seleção científica do trabalhador, a questão que eu já falei para vocês do tempo padrão, resumindo aí, né? Plano de incentivo salarial, trabalho em conjunto, empresa e empregados, os gerentes planejam, os operários executam, não é? A própria divisão do trabalho, que eu já disse, cada um faz uma tarefa específica, a supervisão, não é? E a ênfase na eficiência, né? Que nós já estudamos eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é fazer, não é certo aquela atividade, não é? Dentro de um padrão, né? Dentro de um padrão. E a eficácia é alcance dos objetivos da empresa, que aí já passa por planejamento, não é? É alcance desse objetivo, né? Alcançar os objetivos pré-estabelecidos. Né? E a efetividade é alcançá-los dentro de um contexto maior, não é? Que a gente já também estudou isso aí, vocês têm alguma coisa. E aí a gente tem o quê? As apreciações críticas dessa escola, não é? Um enfoque mecanicista, né? Apenas mecânico, a questão sempre baseada na economia, na busca de lucratividade, de mais dinheiro, de gerar dinheiro, né? Por isso que é o homo economicus. A ausência de comprovação científica, não tem tanto quanto eles gostariam que tivesse, não é? Esse campo foi limitado de aplicação, porque ele aplicou apenas numa fábrica, não é? Ele não teve diversos campos, diversas pesquisas para então chegar à conclusão, então isso limita a abordagem do sistema fechado. A empresa não é um sistema fechado, com Taylor, com Fayol, a gente vai vê-la como um sistema fechado, mas hoje nós enxergamos dentro de um sistema, de um enfoque sistêmico, que a empresa é um sistema aberto, porque se ela fosse um sistema fechado, ela seria, não é, teria a questão da entropia, que é a morte do sistema, tá certo? Ela tem que trabalhar dentro do sistema aberto. A visão era muito microscópica do homem, tanto é que mais adiante vai se estudar esse homem, essas relações desse homem dentro do ambiente organizacional, não é? Todas essas reações, né? Essa relação com os demais e essas reações dentro desse contexto, não é? Que é a escola das relações humanas, que nós vamos ver depois, não é? Há uma exploração, na verdade, dos empregados, né? Eles são explorados, por isso que surge, em contrapartida, aqueles estudos, né? A própria teoria marxista, a questão do sindicalismo, e contribui para considerar a organização e a administração como elementos a serem estudados cada vez mais cientificamente, né? Que foi, para a época, que não tinha nada escrito, uma revolução, não é? E você vê que o próprio FOR dá continuidade, né? Dá continuidade esses estudos, tá certo? Não é? Alguns se dedicam, né?
Estudos de tempos e movimentos, né, que foi estudado por Gilbert, estudo do sistema dentro de um pensamento também de Taylorismo, né? Então, ele fez um estudo sistemático da racionalização dos tempos necessários para a execução das tarefas, né? Deu atenção também no que foi ajudado por sua mulher Lilian, né? A questão não é, desse estudo, tá certo? A questão da fadiga, né? Frank e Lilia publicaram o livro Primer of Scientific Management, Introdução à Administração Científica, é o estudo dos movimentos. Gilbert publica Fadiga estudo da fadiga também, né? Onde ele, Henry Gantt, foi assistente de Taylor na Sylvania Steele e se dedicou aos métodos modernos de treinamento, tá certo? Depois tem o Hugo Misterberg, que defendia a utilização da psicologia em situações práticas, a ponto de ser chamado fundador da psicologia nos Estados Unidos e na Europa, tá certo? Tudo foi seguidores de Taylor, não é? Agora, um que foi muito decisivo foi, não é, o próprio Ford, Henry Ford, que criou, não é, a fábrica de Ford, não é, que era também engenheiro, e que Ford adotou a linha de montagem móvel mecanizada, não é, para a montagem dos chassis, que passou a consumir 1 hora e 33 minutos de trabalho para montar isso aí, quando eles gastavam 12 horas e 28 minutos, tá certo? E aí você vê que Ford, ele já vai ter uma orientação voltada para o mercado, tá certo? Porque ele achava que os funcionários eles deveriam ser pagos de forma que eles pudessem também comprar os carros, não é? Então é aquela mentalidade do marketing interno, não é? Onde a gente começa trabalhando, não é? O próprio empregado são os nossos primeiros compradores, os próprios colaboradores, tá certo? E aí, nesse sistema, né, o trabalhador era especializado, mas sem grandes qualificações, não tinha perspectiva de ascensão profissional, não é? Mas ele considerava o trabalho especializado, né? O trabalhador teria que ser especializado, ele pensava assim, embora ele não tivesse conseguido assim, tá certo? E então, não é, Ford foi assim um marco, né, dentro desse, como seguidor de Taylor, foi um marco dentro disso aí, né? E aí tem até o texto, né, do modelo T, onde ele diz assim, que o consumidor pode escolher a cor do carro, desde que seja preto, então ele não dá opções. Então o ganho de Ford nisso aí foi justamente a padronização do chassis que ele fez, né? Ele saiu daquela forma artesanal de fabricação do automóvel e passou para uma forma onde ele tinha, digamos assim, uma montagem, né, todo um esqueleto anteriormente do carro e que montava aqueles chassis. E ele dava oportunidade, por exemplo, das peças, em vez de você consertar, você comprava novas peças, tá certo? Ele preferia não consertar essas peças, ele preferia comprá-las, né? Comprá-las de novo. Isso também ajudava. E era tão simples a montagem do carro que ele ensinava até as pessoas mesmo a consertarem os seus próprios carros, tá certo? Então ele pensou nisso, né? Ele pensou em atender dentro de um pensamento não tão marqueteiro, né? Apesar dele ter tido marco na questão do sucesso, né? Todo mundo comprou o carro na época, porque também não existia concorrência. E por sua parte, né? Além de não existir concorrência, tá certo? Ele fez de uma forma bem em conta, que levou o funcionário, né? As pessoas na época que tinham ansiedade de possuir um automóvel, não é? Comprarem, tá certo? Então vamos ficar por aqui, não é? Da administração científica de Taylor, não é?
Já enviei todo o material de hoje, já vai estar lá na plataforma, né, na sala de aula de vocês virtual, tá certo? E vai estar também uma atividade, que é um estudo de caso sobre Taylor, tá certo? Dentro desse pensamento do Taylorismo. E aí a gente dá continuidade na próxima quinta-feira, tá certo? Onde nós vamos estudar Fayon, tá certo? Então até a próxima, obrigada.